Não tem certo e errado, né? Mas eu inevitavelmente preciso ser muito justo com vocês. Eu tenho um lema em tudo que eu conduzo que é verdade, coragem e resultado. Vai ser duro isso para algumas pessoas, mas se você fala assim, pô, ninguém faz nada direito na minha empresa. Se não sou eu lá, nada dá certo. Qual é o profissional que você quer dentro do seu negócio? Hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião com uma empresa que a gente contratou bastante gente. Uma das pessoas que a gente contratou tá reclamando. No segundo, terceiro dia. Quando você diz o não, quando você diz qual é a regra, você cerceia isso, você estabelece cultura. Quando eu falo 3,5 bi geridos e tudo mais, né, e todos esses números, pode parecer algo distante da realidade. Se você hoje quer se tornar conselheiro, isso é um dos principais ouros que você pode ter. Quanta economia de aprendizado, de erros cometidos, de atalhos, de network, de indicação, de mercado, você não acha que essa pessoa consegue trazer para a mesa aqui? Todo mundo quer saber isso aí, né? Eu também. Qual o valor disso? É aquilo, um conselheiro para você pode custar 0 ou pode custar 10 milhões de reais. O que a gente defende nessa estruturação é que seja algo que você veja o valor claro no tamanho desse trabalho que o conselheiro está imprimindo. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast O Conselheiro. Meu nome é Vitor Hugo Antequeira, sou host e apresentador do podcast e hoje, novamente, aquele podcast que você gosta de ouvir, que a gente vai falar, eu e vocês, sobre conselhos, sobre negócio. Se você é empresário, se você é executivo, se você é um cara aficionado por negócio, estudante, esse podcast vai ir de encontro a tudo aquilo que você busca. E antes de mais nada, antes de começar, eu preciso fazer um agradecimento muito importante. A BCCO. A BCCO é patrocinadora oficial aqui do podcast O Conselheiro. A BCCO é uma contabilidade que caminha na estratégia, junto com as empresas. A BCCO, ela não é aquela contabilidade normal. Ela realmente trabalha tudo aquilo que umas contabilidades normais não trabalham. Se a sua contabilidade está mandando para você a DARF para você pagar no fim do mês e declarando imposto uma vez por ano, tem muita oportunidade sendo deixada na mesa. Tem oportunidade de revisão para reforma tributária, tem oportunidade de melhora, revisão de regime que você está, todos os estabelecimentos dos quinais e CNPJ que você trabalha, tem um monte de coisa que afeta diretamente o seu negócio. A BCCO é a única contabilidade que eu conheço que mandou embora 2 clientes agora porque não quiseram receber eles para falar de estratégia. Exatamente. Aí você deve estar pensando, como assim receber? Contabilidade ser recebida? É isso mesmo. Eu pergunto para você qual foi a última vez que a sua contabilidade visitou o seu negócio. Então, se você quer uma contabilidade que caminha com você, deixando o QR Code aqui na tela, entre em contato com a BCCO. E estamos no podcast O Conselheiro. Se você tem interesse em se tornar conselheiro de empresa, a Advisor Club é a nossa formação de conselheiros. É aquilo que você estava finalmente aguardando e finalmente chegou. A Advisor Club é uma formação que traz o conselheiro na prática, para capital fechado. Obviamente, o conhecimento acadêmico ele é muito relevante, a gente aborda muitos temas de conhecimento acadêmico, mas nossa principal missão é mostrar como você realmente consegue, na prática, sair do zero e assumir empresas como conselheiro. Então, se você tem a ambição não apenas de um estudo acadêmico, mas finalmente para a prática de alguém que saiu do zero em 2025, janeiro de 2025, para hoje acumulado 3,5 bi geridos, alguém que passou em mais de 20 mercados, você encontrou a formação que você estava aguardando. Então, entre em contato aqui conosco se você tem interesse em tornar-se conselheiro da Advisor Club, tá bom? E hoje temos um participante aí do nosso podcast aí, não dá para falar, dar um tchau de fundo aí que não tem uma câmera lá, mas temos o Gustavão. Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio. Vamos lá que hoje o episódio tá bom, hein? Do jeito que vocês gostam. É isso, cara, é isso. A gente mandou caixinha lá no Instagram. A gente passou ali uma rodada de perguntas para um grupo fechado que a gente tem de conselheiros, para um grupo fechado de empresários e separou aí algumas perguntas que são as principais ali que a gente vê que tem aderência com a maioria das perguntas que eu escuto, né?
mas algumas perguntas mais capciosas. Algumas eu selecionei, eu vi, algumas não. Então, o Gustavão vai me pegar de surpresa ali em alguns fatores ali, vamos ver, não me coloca numa fria muito grande não, irmão. Pode deixar. Vamos na primeira já? Bora, manda aí. Vamos lá, primeira pergunta, hein? Empresa vai bem, cresço todo ano. Pra que conselho? Isso não é coisa de empresa em crise? Boa. Essa pergunta eu selecionei ela. Cara, empresa vai bem, né? Conselho não é para empresa em crise. A questão é o que você imagina que é um conselho, né? Então a gente tem que ir para essa base, porque uma confusão muito comum que a gente vê em todos os conselheiros que a gente está formando aqui, e depois que eles entram na formação e eles veem como é ser um conselheiro na prática, na realidade, como realmente acontece, uma das primeiras coisas que eles falam, que eles compartilham é: cara, não é como eu imaginava que seria. Porque quando a gente imagina conselho de empresa, a gente imagina aquele conselho de empresa de capital aberto, com uma mesa longa, com o presidente sentado na ponta, cada um falando das suas particularidades, falando de incentivo de crédito de carbono, falando de negociações que têm que ser feitas com stakeholders, mas a realidade é que na prática não é isso. Na prática, é o conselheiro que caminha junto com o empresário em todos os problemas que podem surgir na empresa. Onde não é discutido qual é, ou se muitas vezes até é, né? Eu já cheguei a discutir crédito de carbono em algumas empresas, dou esse exemplo porque ele é muito fora da realidade do empresário em geral, mas a grande maioria dos empresários está pensando, cara, como eu vou alavancar, como eu vou conseguir crédito no mercado, se é a hora ou não de comprar uma outra empresa, de eu verticalizar, de eu trazer mais negócios, de eu contratar aquela pessoa sênior, de eu trazer um CEO, de um CFO, de eu formar um time diretivo. Então são essas as dúvidas que vão sendo formadas. A empresa vai bem, ótimo, show de bola. Um conselho não é para quem está em crise? Não. Um conselho de empresa é para que se você quer que tenha uma direção muito estratégica do seu negócio. Um conselheiro ele vai conseguir trazer uma visão, primeiro, externa e segundo, muito mais atualizada e apurada do mercado. Porque um conselheiro ele está no mercado, participando de outras empresas, de outros negócios, ele tem uma experiência que você não tem. As experiências passam a ser complementares. Nesse sentido, se você tem um bom conselheiro que tem todo o conhecimento desenvolvido para conseguir atender as demandas que a sua empresa pode ter, aquela melhora vai fazer muita diferença. Então, você dizer da seguinte forma para você: se a sua empresa está boa, está bem, está com margem alta, está performando, está crescendo, está voando, talvez seja o momento mais necessário de você ter um conselheiro de empresa. Uma empresa que está dando tudo certo, ela tem muita dificuldade de melhorar, porque ela já está aqueles 80, 90, 95% tudo certinho. Se você diz que a sua empresa está dando tudo certo, você deve estar nesse patamar. E você sabe o esforço que você precisa fazer, o esforço que você tem que despender para você conseguir melhorar aquele 0,5%, aquele 1%, chegar no 95% para 96%. Um esforço muito menor a gente precisa fazer quando está no 50%, quando está tudo errado. Quando está tudo errado, qualquer melhoria, você vai transformar a empresa em 50% melhor. Agora, quando você está voando, essa melhora é muito sutil. Você tem que fazer um esforço muito grande. E adivinha só, ter alguém com uma experiência diferente, complementar, estruturada, formada por realmente uma formação adequada, vai deixar você muito mais perto de fazer aquela melhora. Senão você vai passar muitas vezes muito tempo num patamar que você não consegue desenvolver nem aumentar, né? Então, não é para a empresa que está com problema e também não é necessariamente para uma empresa que está super bem. Ela é para todo tipo de empresa. Nesse decorrer desses quase 2 anos, eu entrei em diversas empresas, em diversos segmentos, em diversos tamanhos. Empresas que estão muito bem, no sentido de processo organizado, margem estruturada, margem alta, pessoas no lugar certo, e tem empresas que estão em recuperação judicial, por exemplo. Então, essa abrangência mostra uma possibilidade muito grande para conselho. Mas se sua empresa está tudo certo, na minha visão, você é uma das principais pessoas que deveria avaliar ter um conselho na sua empresa. Afinal de contas, essa melhora que você está tentando buscar, faz tempo, está dando tudo certo, pode estar ao passo de um conselho na sua empresa. Boa? Muito bom. O que temos mais aí? Segunda pergunta. Já tive consultor uma vez.
Virou reunião chata, sem decisão nenhuma. Por que seria diferente agora? Pô, bela pergunta, cara. Não fui eu, essa aí foi você que você... Boa seleção, irmão. Eu bato muito nessa tecla. O Gustavo acompanha minha presença em diversas reuniões, diversas empresas, né? E eu acho que essa é uma tecla que eu bato muito e por isso que ele pode ter selecionado essa pergunta. Não tem certo e errado, né? Mas eu inevitavelmente preciso ser muito justo com vocês, né? Eu tenho um lema aqui, tanto no meu negócio, quanto na minha formação, quanto em tudo que eu conduzo, que é verdade, coragem e resultado. Você precisa sempre buscar a verdade. Quando você encontra a verdade, você precisa ter coragem para falar sobre ela e seguir ela, porque aí você vai ter o melhor resultado possível, mesmo que não seja aquele resultado que você gostaria de ter, mesmo que não seja aquele resultado bonito dos filmes. E é isso que eu tenho a dizer para vocês. Independentemente do que você possa ter tido, ou o que as pessoas têm, eu tenho as minhas experiências. Eu, Vitor, tive experiências muito complicadas que desabonam consultoria no que eu falo de estratégia, estruturação e gestão. Não tive boas consultorias. Tive uma trajetória muito longa no mundo corporativo e mundo corporativo de capital aberto. Capital aberto no Brasil, capital aberto na Alemanha, capital aberto nos Estados Unidos, em diversos segmentos que eu trabalhei. E eu já fiz, né, a contratação, na verdade foi top-down, então contrataram lá, e aí eu tive que fazer a internalização dessas consultorias. Porém, toda vez, eu já tive consultorias muito boas de sistema, eu já tive consultorias muito boas de marketing, de logística e distribuição de roteiro de frota muito boa, mas todas as vezes que entrou para estruturação, gestão e estratégia, eu tive dificuldade. Porque nesse momento eu tinha que parar todos os diretores, todos os gerentes, para todos os times, para todo mundo ter que gerar material para as consultorias durante um bom tempo. E depois de muito tempo gerando material para as consultorias, muitas vezes, na verdade, nas minhas experiências, todas as vezes, depois de 2 anos, quando a consultoria ia embora, nós estávamos com o mesmo problema desde quando começou. Então, não é uma regra. Eu conheço pessoas que já tiveram experiências excelentes com consultoria. Mas, de novo, verdade, coragem e resultado. A verdade é que eu tive sempre más experiências. Quando eu fui desenvolver o modelo de conselho, no qual eu atuo, promovo e estou formando diversos conselhos, estou tendo muito sucesso nesse modelo, eu me confrontei com isso. Quando eu saí do mercado, colegas, né, e parceiros que tinham um bom apreço por mim, acreditam, diziam que você tem que virar um consultor, você manja muito de negócio, tem que virar um consultor. Mas a minha especialidade é estratégia, gestão, né, e estruturação de uma empresa. E como eu ia me tornar algo que eu tinha um problema com aquele modelo. E aí me disseram, não, você vai virar um cara bom, você vai virar o cara que vai mostrar que dá para dar certo, tal. Só que tem uma coisa nesse modelo que me incomoda, que é justamente se der certo, se der errado, vai me pagar a consultoria e eu vou embora com aquele dinheiro, vamos dizer assim. Obviamente que em alguns modelos tem success fee, né, que é um pagamento no sucesso, mas de forma geral não, de forma geral é o valor que se paga. Então, eu te expliquei tudo isso para dizer, se você teve consultoria e não foi legal, eu recomendo muito que você busque um conselho formado principalmente pela nossa metodologia, né? Então, se você tem realmente interesse, manda uma DM, manda uma mensagem, o time entra em contato aí com você para direcionar para o melhor conselheiro possível dentro do nosso grupo de conselheiros. Porque vai ser um cara ou uma moça que vão conseguir caminhar junto com você. Ou seja, não vai ter aquele conflito de interesse. A pele está em risco junto com você. Então, só vai dar certo para o conselheiro se der certo para o negócio. Ele está no risco junto. Então, você pode olhar para mim, por exemplo, como se eu fosse seu consultor e falar, cara, eu acho que o Vitor manja muito de negócio. Mas como consultor, o que ele está dizendo, se der certo, se der errado, ele, né, vai embora com o dinheiro, vamos dizer assim, né? Ele vai ser remunerado de qualquer forma. Agora, no meu modelo, você pode até olhar para mim e falar, cara, eu não concordo com o que o Vitor está dizendo, mas eu tenho certeza que o que ele está dizendo é o que ele realmente acredita, é o que é melhor para o negócio, porque se dá errado para ele. Então, se você teve essa má experiência, busque um conselheiro formado pela Advisor Club. Aqui, a gente forma conselheiros para sanar a principal dor do empresário, que é a solidão no comando. A dor que você está sentindo é justamente não ter ninguém que entende os seus problemas
e que vai tomar as decisões o máximo possível através dos seus olhos. Você pode conversar com seu melhor amigo, você pode conversar com parceiros, né, de outros negócios, você pode conversar com pares, com empresários, mas quem garante que todos eles querem realmente o seu bem e o bem da sua empresa? Você pode ter ótimos amigos que você imagina que sim, que você pode até colocar a mão no fogo por eles, mas quando eu coloco tudo isso que eu coloquei aqui é alguém que está com pele em jogo. A pele em jogo, ela é o maior fator de comprovação de que está sendo dito da melhor forma possível. Então, pele em risco é o que eu recomendo aí para você quando você for buscar. E se precisar realmente, entre em contato conosco aí, que temos alguns conselheiros que a gente consegue direcionar para você. Boa? Boa demais. What else? Que mais temos aí? Bora. Terceira pergunta aqui. Tenho que abrir meus números para um estranho? Não confio. Pôs até um emoji aqui do bonequinho suando aqui. Como funciona isso? Cara, eu vou puxar o Gustavo para essa resposta aí. Gustavo veio falando com diversos negócios. Quantas vezes você veio falando de número? Todas. Todas as vezes, durante o dia todo, né? Em diferentes empresas, certo? Diferentes negócios, certo? Praticamente todos, assim. Exato. Se você está entrando em contato, o que você tem que tomar cuidado é a precaução, talvez que é necessário para você, é você estar falando realmente com um profissional sério, com um conselheiro sério. Porque os dados de uma empresa são só os dados de uma empresa, né? Quanto você fatura, qual a sua margem, qual o seu runaway, qual o seu LTV, qual o seu CAC. São dados super importantes para você e para o seu negócio, mas no olhar de um conselheiro, são dados, né? Então, assim, não vai ser visto, né? De novo, se você está falando com um profissional sério, com um profissional idôneo, não vai ser o seu negócio e os seus segredos ali que vão fazer a diferença ou que ele vai roubar a sua ideia. Obviamente, precavenha-se. Eu costumo sempre ter um contrato assinado. Se não tem um contrato ainda e for dados sigilosos, principalmente aconteceu isso em algumas empresas que a gente criou do zero, assinamos alguns NDAs. Mas é resguardo. Porque assim, no fim das contas, na minha visão é sempre isso. O papel, e os advogados vão cair da cadeira agora quando eu falar isso, mas assim, o contrato é um pedaço de papel que você coloca o nome. Entendeu? Cumprir ou não cumprir o contrato está muito mais ligado à índole da pessoa, ao que realmente a pessoa acredita ou não, do que necessariamente o embasamento jurídico. Mas tem o contrato, tem todo o suporte para isso. Mas assim, não é porque você assinou um NDA que não dá para a pessoa falar sobre os negócios. Né? Não é isso que vai resguardar, isso que eu quero dizer. Mas você ter um profissional idôneo, sério, caminhando com você, vai ser algo que vai mitigar esses riscos. Aí talvez a pergunta que você deva fazer é: como eu sei então? Como eu sei se com quem eu estou falando é alguém tranquilo, idôneo para isso? Algumas das coisas é a seguinte: tem algumas métricas. Primeiro, investiga o histórico, né, dessa pessoa. Por onde ela passou, por onde ela trabalhou, qual o track record dela, quais são os números que ela já geriu e gerou. Quando eu falo geriu e gerou, é porque na vida corporativa, a maior gestão que eu fiz foi uma gestão de... Eu não cheguei a gerir bi em ano. Acumulado, sim, mas acho que foi de 780 milhões de reais por ano. 100% sobre minha gestão. Acumulados anualmente, bilhões e bilhões. Então, se eu estou falando hoje com um empresário que tem ali seus 50 milhões de reais de faturamento, 200 milhões de reais de faturamento... A gente fez aquisição, participei de aquisição de empresas por 300, 500 milhões de reais no mundo corporativo. Já fiz controle de ações de números muito maiores, né? Tive contato próximo com M&As de 6 bilhões de reais. Então, é número, só que são fatores, né? Então, primeiro, qual é o histórico desse profissional? Se ele realmente tem a experiência embarcada para entender o que você está dizendo de forma séria. Primeiro, histórico. Segundo qual é o track record dele? O que ele geriu e gerou? Porque se é um cara que geriu e gerou hoje 500 milhões de reais, é um cara que vai ouvir você falando de 10, 20, 30, 50, 100 milhões de reais de uma forma completamente natural. Por quê? Porque é de extrema compreensão dele. Hoje, acumulado, temos 3,5 bilhões de reais geridos, mas o histórico do mundo corporativo são dezenas de bilhões.
Então, não é a sua informação. Eu entendo a sua preocupação, você tem que tê-la, mas para um profissional sério de mercado, vai ser só dados. Vou fazer a seguinte analogia para você. Se você está com essa preocupação, você já deve ter um bom. Talvez não, né? Mas assim, acontece. Você já deve ter um bom patrimônio. Patrimônio investido, principalmente. E se você tem um bom patrimônio investido, você tem alguém cuidando desse patrimônio. Você teve que abrir esse patrimônio para um consultor, para um analista, que vai fazer justamente a gestão dele. Você teve receio de fazer isso? Talvez, muito provavelmente sim. Só que aí quando você entende isso e fala com esse consultor, com esse assessor, você vai ver que os seus 10 milhões de reais ali investidos é uma fração que representa menos de 1% do tamanho da gestão que ele faz, né? Então, tenha a preocupação de entender se a pessoa com qual você vai compartilhar tem condições de entender aquilo que você está dizendo. Porque compartilhar, isso é só dado, não significa nada ali, tá bom? Boa. Muito bom. Próxima pergunta. Essa é boa, hein? Meus 2 filhos brigam por tudo. Um quer vender, outro quer trocar. Como resolvo? Briga por tudo, cara. Primeiro passo, bom, vou supor que você é o único dono, né? Não, eu não falo, né, nada, né? Não fala. Tá bom, vou supor que você é o único dono. Isso é um dos primeiros movimentos que eu oriento os conselheiros formados aqui a fazer, que é justamente qual é o objetivo da empresa. A gente falou algumas vezes sobre isso, mas é muito importante a gente deixar claro. Só existem 3 fins possíveis para qualquer negócio. Não existe mais, não existe o quarto fim. Ou você vai vender o negócio, ou ele vai ser sucedido, então herança, né, fazer um processo sucessório, ou você vai quebrar, ou encerrar o negócio. Supondo que você não quer quebrar ou encerrar o negócio, só existem esses dois. É engraçado que a briga que você falou, coincidentemente, está indo para os dois. O cara que quer vender provavelmente não é apaixonado pelo negócio, ou quer viver a vida ali com o patrimônio já na conta, e o outro deve ser um cara ou apaixonado pelo negócio, ou que tem esse ímpeto, né? Ele é ávido por trabalho, né? E talvez sejam só perfis diferentes. Independente do que seja, você precisa compreender qual é o objetivo do seu negócio. E tem que ser um desses dois. Tem que ser venda ou sessão. Não, Vitor, eu não quero pensar nisso. O negócio tá tocando, tá legal e tudo mais. Você precisa pensar nisso. Porque, infelizmente, coisas não previstas acontecem. E aí você pode ter que vender o negócio de forma rápida. Ou, numa ausência sua, o negócio vai para os herdeiros de uma forma automática. E aí, como é que funciona a partir disso? Não tem ninguém preparado, não tem nenhum processo estabelecido, não tem governança nenhuma na empresa. Vão brigar pela empresa, vão dividir. Então, é muito importante você estabelecer qual das duas. E aí não existe resposta certa e errada. O que dá para você entender, e é um dado que eu costumo trazer, é a maioria das empresas que abre, né? Então 70%, se não me engano, das empresas que abrem, elas quebram. Acho que 80%. 70 a 80%. Elas quebram nos primeiros 5 anos. Beleza? Isso é dado. Ok. Dessas que sobrevivem, aquelas que são herdadas, mais da metade quebra. E daquelas que vão para a terceira geração, que são os netos, mais de 80% quebram. Então, são dados estatísticos aqui apenas, apenas. Então, a gente tem exemplos como a Gerdau, por exemplo, que está, sei lá, quarta, quinta geração de familiares gerindo a empresa, é uma empresa de extremo sucesso, né, com processos sucessórios muito bem estabelecidos. Mas os números mostram para a gente o contrário. Isso são só dados, de novo, para ajudar você na tomada de decisão. Então, a resposta certa não é vender. E a resposta certa não é suceder. A resposta certa é você entender qual mercado você está, qual o potencial de venda, qual o potencial de sucessão dos herdeiros, se existe um processo estabelecido já de governança ou não, e se você não sabe o que é governança, pesquise, busque um advogado, busque um conselheiro de empresa e elabore isso de forma estruturada. Depois que isso tiver claramente tomado, essa decisão, vai facilitar toda esse seu desconforto com os filhos, com os herdeiros, supondo que são filhos, fala que você é filho ou não?
Isso, meus 2 Filhos. filhos. Então, vai facilitar muito a sua vida com seus filhos. Por quê? Porque está estabelecido o processo. Podem concordar ou discordar, mas aí o trem está no trilho e está com destino. Como isso não está definido, eu sinto lhe dizer. Mas o motivo pelo qual eles estão se discordando ali, tendo problemas, ele está muito mais relacionado a você não ter definido isso do que qualquer outra coisa. Então, assuma essa responsabilidade, defina isso, porque você é a cabeça da empresa e você vai definir para onde ela vai. Boa? Boa, vamos para a próxima. E só, né, se caso ficou confuso aí para alguém que está nos assistindo, eu disse um quer vender e o outro quer trocar, mas o certo é tocar, né? Tocar a empresa. Tocar, não, eu entendi tocar. Não, só se alguém, né, ficou confuso assim, trocar, e ele falou de continuar com a empresa. Sim. Eu li errado aqui, é tocar. Boa. Próxima pergunta. Faturo 7 mil. Somos 30 pessoas. Conselho não é só para empresa grande? 7 milhões, então. É 7 milhões? Isso, tá certo. É verdade. São 30 pessoas, 7 milhões que ela vai faturar. Isso aí deve ter vindo de caixinha, né? Tá 7M. Às vezes escreve correndo e... 7 Mas milhões. É isso, então 7 milhões, somos 30 pessoas. Conselho não é só para empresa grande. Conselho não é só para empresa grande? Serve para o meu tamanho? Ele fala se ele fatura 7 por mês ou por ano? Não, é 7M. Não, somos tudo 30 bem. pessoas. Então, tudo bem. Empresa grande, e isso é legal, né? O que é um conceito de empresa grande hoje, né? Empresa grande é uma empresa que fatura ali, em geral, é considerada uma empresa grande, uma empresa que fatura acima de seus 200 milhões de reais. Né? Curioso isso, que às vezes você tem um negócio que fatura seus 100 milhões de reais, adivinha só, de forma geral, você não é classificado como uma empresa grande. Você é classificado como uma empresa média. Então, uma empresa grande, ela já praticamente tem a estrutura de um conselho formado. Algumas que não tem. Participo, inclusive, de 2 que faturam acima de 200 milhões de reais que não tinham. Eu que formei o board nelas. Mas não é só para empresa grande. Vou dar o seguinte exemplo. Acho que eu também posso ter comentado isso, mas é curioso. Quando eu falo 3,5 bi geridos e tudo mais, né, e todos esses números, pode parecer algo distante da realidade, né, de você empresário, da realidade de você quer se tornar conselheiro. Como eu vou conseguir uma empresa que fatura 3 bilhões? E eu não tenho uma empresa que fatura 3 bilhões sob gestão. Eu tenho 3,5 bi acumulados. Aonde? Nesse período agora de 18 meses, passaram empresas que tinham um GVG de 925 milhões de reais. Então, é quase 1 bi em uma empresa. Empresa que faturava 600 mil reais por ano. 600 mil reais por ano. Essa é a menor? Na verdade, não. Se eu considerar faturamento, teve 2 empresas que a gente incubou para criá-las, ou seja, partiu do zero, já com um conselheiro direcionando a criação desse negócio. Então, aonde que entra isso? É para empresa grande só? Não. O conselheiro é o cara que vai, de novo, estar afiado com as informações do mercado. Se você hoje, eu gosto sempre desse exemplo, quando eu buscava empresas ainda para ser conselheiro, eu dou muito esse exemplo. Se você hoje quer se tornar conselheiro, isso é um dos principais ouros que você pode ter. Vamos supor que você foi um empresário e já geriu ali, a sua empresa chegou a faturar seus... Eu gosto de falar valor porque é um dos principais parâmetros de comparação que tem, mas não se resume a isso, tá? Tem toda uma construção, principalmente quando a gente faz a forja ali e desenha a sua apresentação para o mercado como conselheiro. Mas vamos supor que você foi um empresário ali que já conduziu negócios faturando 80 milhões de reais por ano. Pô, legal. De um segmento de cosmético terceirizado. Então você faz a terceirização, você traz para dentro de casa e você faz o outsourcing, né, da produção e você só coloca a marca, você é uma empresa de marca e vende esse produto. Beleza. E aí você de repente se vê ali numa possibilidade, já que você construiu a marca, já que você é uma empresa focada justamente em branding, você está necessariamente exposto a esse mercado de cosmético. E aí você, como conselheiro, você tem alguns interesses. Por exemplo, você quer se expor a um mercado diferente do seu.
para você diversificar risco. Você quer se expor a um mercado diferente para você entender como esse mercado funciona, principalmente dentro da empresa. Com isso você vai conseguir entender parâmetros, discussões e questões principais que fazem o negócio dar certo ou dar errado. Imagina só se você busca, então, talvez ir para uma empresa de tecnologia, diversificar. As empresas de tecnologia estão criando talvez um aplicativo que ela quer que esse aplicativo ganhe tração, ganhe reconhecimento, ou seja, a marca é importante para ele e precisa fazer esse desenvolvimento. A pergunta que você faz para esse empresário, por exemplo, 7 milhões de reais, nesse exemplo, já que aqui a gente não sabe qual o mercado de atuação da pergunta. Mas seria vantajoso, qualquer empresário vai compreender isso de uma forma muito clara. Seria vantajoso você ter alguém do seu lado, empresário, você empresário, fatura 7 milhões de reais por ano. Seria vantajoso você ter alguém do seu lado que já estruturou e cresceu com sucesso uma empresa onde a marca era super importante, o principal negócio. Você precisa criar um negócio onde marca é um dos principais fatores, só que essa empresa que construiu veio do zero para 80 milhões de reais. Quanta economia de aprendizado, de erros cometidos, de atalhos, de network, de indicação, de mercado, você não acha que essa pessoa consegue trazer para a mesa aqui? Qual o valor disso? Então, é por aí. A vantagem de você ter alguém ali caminhando com você nessa estrutura é fundamental. E eu fiz questão de jogar a rede bem larga para entender e testar diversos modelos. Hoje, obviamente, eu tenho o meu tipo de empresa, tipo de segmento e volume de faturamento de pessoas que é o ideal para que eu cuide como conselheiro. Mas quando eu comecei, eu joguei a rede larga para entender todas as possibilidades. E, de novo, fui de 600 mil. Pessoal, uma empresa de 600 mil por ano, uma empresa que fatura 50 mil reais. 50 mil reais por uma empresa é relativamente bem rápido de você consegue em meses isso, dependendo do segmento que você está. Então, nesse negócio, um negócio de 925 milhões de reais. Isso tudo mostra o range de possibilidade que tem. E garanto, todas elas tiveram um bom resultado e uma boa satisfação do trabalho como conselheiro. Tá? Então, não é só para empresa grande. Se você tem 7 milhões de reais faturamento, busque um conselheiro. Ele com certeza vai economizar muito. A questão justamente é de sempre que eu falo entenda como escolher esse conselheiro. E qual o modelo que ele segue. Se for um modelo aqui, ou um conselheiro formado pela Advisor Club, eu acho que você está no caminho mais próximo de conseguir esses atalhos de forma íntegra. Muito bem. Próxima. Manda. Qual a diferença de conselheiro para consultor na prática? Para mim é a mesma coisa. Pô, boa. Parecida com outra pergunta. Eu já falei um pouco, mas para não ser redundante, eu vou falar de conselheiro. Porque consultor acho que está claro, né? Conselheiro até então, existe um entendimento do mercado, vou dizer dessa forma, um pouco diferente do que a gente forma aqui na Advisor Club, que eu entendo ser um modelo mais aderente e por isso que ele tem o sucesso que ele tem. O modelo que o que o mercado costuma seguir é, ou você tem tanta representatividade em questão de share de uma empresa que você tem uma cadeira no conselho, ou você era executivo dessa empresa ou de uma empresa correlata de um concorrente, que você senta à mesa de um conselho, o Abílio, né? Saudoso Abílio é um exemplo clássico que sentou e dirigiu, na verdade, uma empresa nos segmentos e foi para um concorrente compor board, ser conselheiro. Ou você fez uma formação acadêmica com a intenção de sentar numa mesa de conselho. Se você não tem, por exemplo, condições de ter 5% de uma empresa aberta na Bolsa de Valores que tem seu valuation ali talvez em 30 bilhões de reais, que é um valor extremamente expressivo, e se você não chegou a tracionar toda essa carreira numa empresa de capital aberto a ponto de se aposentar como C-level e compor esse board, o caminho é justamente ali essa formação para ver se você consegue sentar nessa cadeira. Só que
nesse modelo, quando você coloca, entra nessa formação e senta nas cadeiras, existem dois grandes modelos. Ou você realmente entra com share, se você é um cara muito bem relacionado, muito bem avaliado do mercado, você já entra com participação, então já dá um pedacinho da empresa para você, mas a grande maioria, você ganha um salário, um bom salário. Na verdade, o mesmo salário que funciona aqui no meu modelo. Vamos supor aqui, R$ 15.000 por mês. Com R$ 15.000 por mês, você senta uma vez por mês ali na mesa de conselho e você delibera sobre as questões que você tem conhecimento sobre, tá? Nesse modelo que a gente desenvolve aqui, não é de capital aberto, é de capital fechado. Todos os problemas que tem na empresa passam a ser seus problemas. Por quê? Porque se o risco da empresa e se o resultado do conselheiro só vem se a empresa dá resultado, o maior interesse que ele tem é que a empresa dê resultado. Então, ele vai caminhar junto com o empresário ali, tá? Então, resumindo tudo isso, eu digo da seguinte forma. Um consultor para um conselheiro, para o que a grande maioria das pessoas conhecia até então no mercado, né? Pensando nesse de formação acadêmica, sentar na mesa, tem uma diferença de rotina de trabalho, mas não tem uma diferença de modelo de negócio. É alguém que recebe um valor para dar uma direção. Nesse modelo aqui, o céu é o limite. Inclusive, ano passado, a gente fez 7 M&As, agora em janeiro para fevereiro concluímos o 8º M&A. Imagina se você tem ali 10% do negócio que fatura ali seus 10 milhões de reais de lucro líquido, é R$ 1 milhão. Só que se negócio é vendido por 100 milhões de reais, você tem 10%, você coloca 10 milhões de reais no bolso em um dia. Então, assim, é muito importante e para o empresário também é muito relevante ter alguém do lado. Então, a grande diferença está muito mais do que o consultor conselheiro, e sim do modelo que a gente tem aqui na Advisor Club. E, de novo, eu vejo que é o modelo que está mais aderente ao mercado, que os empresários mais estão aderindo e buscando ali, que foi o modelo que eu desenvolvi no decorrer desses 2 anos. Boa. Boa, 7ª pergunta agora. Essa pessoa aqui perguntou para a pessoa certa. Essa aqui, pessoal, o Vitor treinou todo o time para isso não acontecer aqui dentro da empresa. Sou o gargalo da minha empresa. Nada anda sem mim. Como saio da operação sem tudo cair? Difícil, né, cara? Difícil. Se você é Bom, se você tem esse conhecimento já, o cara tá na frente, né? Porque a maioria não sabe por que é difícil. Na verdade, eu vou dar a seguinte analogia, antes de eu responder, vou dar a seguinte analogia. Se você fala assim, vai ser duro isso para algumas pessoas, mas se você fala assim, pô, ninguém faz nada direito na minha empresa. Se não sou eu lá, nada dá certo. As pessoas não conseguem pensar para tomar uma decisão. Só fazem cagada, com o perdão da palavra. Se essas são coisas que você costuma dizer, você ainda não conseguiu evoluir sua capacidade de análise do seu negócio para ter a visão que a pessoa que fez essa pergunta tem, que é, sou um gargalo da minha empresa, tá? Então, assim, tem vários tamanhos de empresa, né? Tem vários tamanhos de empresa. E eu vou fazer 2 analogias, né? Eu vou fazer a analogia da empresa gigante, né? Que tem ali seus diversos funcionários, é muito mais fácil estruturar criar processos e passar ali adiante, né? Para responsáveis e tudo mais. E uma empresa nova, que surgiu hoje, e eu vou me colocar nesse exemplo. Quando surgiu a VH Company, eu era o único, eu era o primeiro, né? Aí demorou ali mais 1, 2 meses, eu trouxe a primeira pessoa, que ainda era à distância, e depois trouxe outra, e depois foi indo, até hoje realmente conseguir ali delegar e passar para outras pessoas. Mas a clareza de que você está nesse momento é importante. Quando você vai trazendo as pessoas, você vai ali compartilhando com elas algumas coisas. Primeira coisa, que é o óbvio, e eu não vou responder dessa forma óbvia apenas. Estruturação de processo. Cara, processo precisa estar desenhado, precisa estar definido, precisa ter sistema, precisa ter controle. Isso é o básico. Básico. Só que sabe o que ninguém faz? Que foge disso? Que é o além disso? Muitas vezes mais relevante do que isso, porque
Existem momentos na minha própria empresa que eu não tinha todos os processos e sistemas definidos e estabelecidos, mas isso faz muita diferença. Que é, você conversa com o seu time. Quando eu digo conversa, não é fazer aquela conversinha da mesa, tomar um café e tudo mais. É você faz uma reunião de alinhamento com ele semanal, você puxa todo mundo para olhar a visão da empresa, quais são as prioridades. Se eu perguntar, Gustavo, reunião semanal é quando? Segunda-feira. Aí. Segunda-feira, às 8 em ponto. 8 horas tá Chegou atrasado, às 8, né? tá atrasada. Isso é cultura. Isso é cultura. Então, assim, isso é um dos fatores. E aí, não é só isso. Então, nesse momento, é um momento de, obviamente, fazer os alinhamentos, mas de ir direcionando o time. Porque você vai ter gente mais sênior, menos sênior, você vai ter gente com potencial de crescimento absurdo, você vai ter gente que não está tão afim, e tudo bem. Só que você tem que direcionar essas pessoas de forma diferente, mas também entender qual é o profissional que você quer dentro do seu negócio. Hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião com uma empresa que a gente contratou bastante gente para desenvolver uma nova área. E uma das pessoas que a gente contratou ali, então foram dezenas de pessoas, né? Uma das pessoas que a gente contratou tá reclamando no segundo, terceiro dia. Terceiro dia. Tá reclamando. Já não tem essa informação, que isso aqui tá difícil. E não é questão de estar certo ou de estar errado. Não é essa a questão. Mas a questão é ter clareza de qual é a cultura da sua empresa. Nessa empresa, por exemplo, a gente abriu essa nova área e fez essas mais de 10 contratações justamente para criar uma cultura diferente. Uma cultura onde as pessoas buscam resultado acima de tudo. Uma cultura onde as pessoas não dão desculpas, que elas encontram soluções. E essa pessoa que está reclamando, entre aspas, ela tem um bom perfil, ela tem um bom histórico e ela é até uma boa pessoa para desenvolver a função que ela tá. Só que ela vai contra a cultura que a gente está desenvolvendo. Então, isso é algo que as empresas negligenciam. Ah, vamos estabelecer processo. Ah, tá com dúvida? Faz a cartilha, senta com o par, pergunta para não sei quem. Gente, tem que fazer o alinhamento. Vocês têm que ter clareza para onde vocês estão indo. Qual é o objetivo de médio, curto, longo prazo da empresa. Precisa estar claro isso. Isso é o que as empresas negligenciam. Falar, não estou nesse tamanho ainda, me consome muito tempo. Consumir muito tempo é você não fazer isso. Porque aí, na hora que você não está lá para tomar essa decisão, e por isso que você está achando que você é gargalo, se você falta, se você ficar doente, porque eu ainda, no meu negócio, eu controlo muita coisa. Eu sei, mas estrategicamente eu estou colocando pessoas lá. Mas enquanto essas pessoas não estão ali, eu tenho certeza que na minha falta, independente do tempo, se será 2 dias ou será 2 meses, todo mundo consegue tomar as decisões baseadas na cultura que a gente implementou aqui. A sua empresa consegue fazer isso? Então, esse é um dos principais fatores que eu dou. E a cultura não é meta bonita, batendo nas costas e tudo mais. A cultura são as regras que você coloca e os nãos que você dá. Por isso que eu estou dizendo, nesse exemplo que eu trouxe também, a pessoa está reclamando. Aqui, nessa empresa, não é permitido reclamar. É permitido buscar ajuda, é permitido levantar um ponto complicado, é permitido trazer alternativa, mas não é permitido reclamar. Quando você diz o não, quando você diz qual é a regra, você cerceia isso, você estabelece cultura. Tá bom? Boa? Boa. Falei, perguntaram aí para a pessoa certa aí. Vamos para a 8ª pergunta. Tem quantas? 9. Boa. Deixa eu ver. 9. Então, penúltima pergunta aí. Eu e meu sócio não nos falamos direito. Cada um para um lado. Governança destrava ou já era? Cara, se você não tem governança estabelecida na sua empresa, você precisa estabelecer. Ponto. Tá? Se está no momento que você e seu sócio não conseguem se falar, não conseguem tratar os assuntos, é problemático. E precisa estabelecer governança. Tá? Mas é o que eu digo na maioria das empresas, principalmente aquelas que eu vou assumindo, e a maioria tá nesse clima bom, tá? São raras as empresas que não estão nesse clima bom. O momento, que é o que eu digo, o momento de estabelecer governança não é quando as coisas estão complicadas. O momento de estabelecer governança é quando as coisas estão indo de vento em polpa. Quando não tem ninguém reclamando. Quando tá todo mundo de bem.
quando não tem problema. Porque aí vai estar todo mundo mais aberto a estabelecer quais são as regras que está todo mundo disposto a seguir, entende? Porque, inevitavelmente, vou colocar a seguinte forma. Vamos dizer que você quer estabelecer em governança que você seja solteiro, você tem seu sócio é casado, e você quer estabelecer em governança que, no caso de um possível óbito, talvez, né, que ninguém espera, né, ninguém deseja, mas no caso de um possível óbito dele, que a mulher dele não será uma controladora da empresa, porque ela não faz de negócio, porque ela não está dentro, porque ela vai ser alguém que atrapalha. Imagina você tendo que levantar a mão para falar isso. Em um momento bom, onde as coisas estão indo bem, vai ser muito mais tranquilo isso ser falado e ser ouvido e ser avaliado de uma forma coerente. Se as coisas não estão bem, o seu sócio vai se sentir atacado. Ele vai achar que você desaprova o cônjuge ou a cônjuge dele. Então, qual a saída para isso? A saída que eu dou para todas as empresas que eu conduzo. Eu, como conselheiro, posso fazer todas as perguntas difíceis. Um sócio perguntar para outro sócio e discutir essas coisas complicadas, né? De quando, o que é aceitável, o que não é. Aonde existe uma regra de afastamento societário, caso necessário, é sempre complicado, porque às vezes um pode se sentir atacado. E se você não tá no momento legal, é complicado. Mas, cara, não tá legal? Estabelece governança da mesma forma. Vai ser difícil, vai ser traumático, vai ser um vespeiro que você vai mexer, mas a minha recomendação é que mexa nesse vespeiro mesmo assim. Mesmo assim, resolva isso, estabeleça o que precisa estabelecer. E aí, quando estiver melhor, reveja. E se você não está nesse momento ainda, tem uma empresa, empresário, faça agora. Governança se estabelece quando está tudo tranquilo. Boa! Last question. Boa, a última. E a última é, ó, vou direto. Quanto custa um conselheiro? E como sei se valeu? Porra. Todo mundo quer saber isso aí, né? Eu também. Todo mundo quer saber isso aí. Cara, no meu modelo, existem, obviamente, diversas formas de remuneração, mas no 80% para mais, é aquilo, um conselheiro para você pode custar 0 ou pode custar 10 milhões de reais. É isso. Qual que é a sacada disso? Ele só vai custar o que ele valeu. Ele só vai custar o ROI que ele trouxe. Ele só vai custar a economia de tempo, o peso na mesa. Então, se você tem curiosidade para saber mais sobre isso, de novo, procura a gente que a gente direciona você para algum dos nossos conselheiros, tá? Mas um conselho pode custar 0 até... Não tem limite. Não tem limite quanto pode custar, né? Na verdade tem, né? A empresa mais valiosa do mundo é do Elon hoje, né? De 1,3 trilhões de dólares. Então, o limite tem para tudo, mas assim, não existe uma regra. O que a gente defende nessa estruturação é que seja algo que você veja o valor claro no tamanho desse trabalho que o conselho está imprimindo, tá? E que ele realmente faça uma diferença do conhecimento que ele está trazendo à mesa. Então, é isso. Dei uma sabonetada na pergunta, mas é a realidade. A realidade é essa, né? Ele foi direto, você também, né? A verdade é essa. A verdade é essa. Não dá para eu falar 5 mil, 10 mil, 30 mil, 50 mil. O que dá para falar, talvez, ali, é que na minha experiência, durante esse período todo, contando os M&As, tiveram remunerações de 0 e tiveram remunerações de centenas de milhares de reais em um único mês. É isso que eu consigo dizer. Mas todas elas, eu garanto para você, se você falar com os empresários, e eu tenho a ousadia de botar essa cara aqui a tapa, falar aqui, qualquer coisa o pessoal consegue falar aqui nos comentários, né? De que eu sei que eles estão satisfeitos e deu ROI. Isso eu consigo dizer. Então, a pele está em risco com o cara, faz total diferença para aquilo. Então, o conselheiro vale aquilo que ele traz de valor para você. Boa. É isso. Certo? Acabou as perguntas? Acabou. Pô, que legal, cara. Gostei das perguntas aí. E foi bacana. Tem uma pergunta você, Gustavo?
Aí você me pegou Eu desprevenido, gosto de hein, pegar cara? desprevenido. Por enquanto não. Pensa. Acho que para um próximo episódio aí eu vou pensar em uma bem elaborada. Não, aí você vai me ferrar. Eu nunca mais vou perguntar pra você. Pessoal, obrigado aí por acompanhar. E antes de encerrar, eu preciso novamente agradecer a BCCO. A BCCO é a patrocinadora oficial aqui do podcast O Conselheiro. A BCCO é a contabilidade que caminha junto com o empresário, assim como o conselheiro. A BCCO ela é diferente das outras contabilidades. Se a sua contabilidade mandar DARF para você pagar no fim do mês e declara imposto de renda uma vez por ano, adivinha só, está deixando muita oportunidade na mesa, revisão de números e aquela estratégia que é o que faz a diferença numa contabilidade. A BCCO é a única contabilidade que eu conheço que mandou embora 2 clientes porque eles não quiseram receber a BCCO para falar de estratégia. Isso mesmo. A pergunta que eu sempre faço é qual foi a última vez que a sua contabilidade visitou o seu negócio. Então, se você quer uma contabilidade top, que caminha com você, que mostra aqueles números para você realmente economizar no longo prazo e ter a melhor estratégia dentro da lei, respeitando as regras da Receita, do fisco e tudo mais, entre em contato com a BCCO, deixando o QR Code aqui do lado, vai ser um prazer ali falar com você. E se você também fez sentido para você essa conversa de conselho, né? Diversos assuntos a gente trouxe ali, e você quer se tornar conselheiro de empresa, se você tem dúvidas, curiosidade de como funciona esse modelo, inclusive, semana que vem teremos uma imersão aqui no nosso espaço de eventos da VH Company. Teremos 30 conselheiros e conselheiros em formação aqui, entendendo mais sobre esse modelo. Conselheiros ali que já bateram recorde, tanto de dezenas de milhões de reais em um espaço muito curto de tempo, quanto conselheiros conseguindo seus primeiros conselhos num espaço muito curto de tempo, tendo ali um ROI em 26 dias desde quando entraram na nossa formação. Então essa é uma das grandes diferenças que a gente tem. Existem formações muito boas no mercado, mas as formações acabam sendo acadêmicas. Aqui a gente caminha junto com você para você realmente encontrar como se apresentar e assumir negócios como conselheiro de empresa. Certo? Então, deixando aqui o QR Code do lado, se você tem interesse em se tornar conselheiro de empresa, entre em contato aqui conosco, será um prazer atendê-los. Gustavão, sempre um prazer ter você aqui conosco. O prazer é todo meu. Qualquer dia tem que gravar um podcast com o Gustavo, né? É, boa, um especial do audiovisual aí. Show de bola. Valeu, pessoal. Até a próxima.